Glória a Deus, amém, irmãos, graças a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Vamos dar início ao nosso estudo. Eu fico aqui controlando a música aqui, ó, com a minha Bíblia abertinha aqui, ó, para a gente estudar um pouquinho, algumas anotações que a gente deixa aqui. Vamos falar com Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que possa nos abençoar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai, porque Tu és o mesmo e o Teu amor não muda, Senhor. Ainda, meu Pai, que as ondas se levantem, ainda que as dificuldades se levantem sobre a nossa vida, o Senhor é aquele, meu Pai, que está conosco. O Senhor é aquele, meu Deus, que nos assiste nas nossas fraquezas. É aquele que nos consola. É aquele, Senhor, que está conosco em cada uma das nossas adversidades. Senhor, hoje, mais uma vez nós nos achegamos até a Tua presença para Te pedir, Pai, que através desta live, através deste estudo, quando terminarmos este versículo, estaremos faltando 5 capítulos para o final do nosso estudo. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração de uma maneira muito especial. E mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença. Te suplicamos, Pai, que o Senhor nos use para a Tua glória, para o Teu louvor, que esta palavra encontre, Pai, no coração dos Teus filhos, a resposta, Senhor, que eles têm buscado nesses dias difíceis. Espírito Santo, põe as Tuas palavras na nossa boca. Senhor, o Senhor pode até mudar aquilo que eu falar, para que chegue no coração, no ouvido daquele que ouve, de uma forma diferente. Tu és Deus, Senhor. O Senhor é fiel. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê autoridade e poder agora. Inspira-nos, capacita-nos. Em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. É o que te pedimos, crendo. E para a glória do Teu santo nome, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, que bom que você está aqui. Que bom que você está conosco mais uma vez. Pleno sábado aí, você participando com a gente aí dessa live. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos 2 cultos, umas 8 horas da manhã e umas 19. Vocês sabem que nós ainda não estamos podendo ter culto presencial. Quinta-feira está para ter uma reunião e talvez, pode ser, que nós venhamos obter alguma resposta, tá bom? Mas hoje nós vamos começar aqui a nossa live. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 22, porque ficou faltando o versículo 30, para a gente dar o apoio, né, o pulo para o capítulo 23. Então, Atos, capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Irmãos, agora Paulo ele é levado ao Sinédrio. Paulo agora ele é levado ao Sinédrio para ser interrogado. Paulo agora está diante das autoridades máximas do judaísmo daquela época. Paulo, ele é conduzido até a presença do sumo sacerdote, ou melhor, do sacerdote, do sumo sacerdote, para que ali ele pudesse justificar as suas falas. Na verdade, a vida de Paulo, ela estava baseada em perseguições, em adversidades. E o que é que acontece? Paulo agora, ele está diante do Sinédrio, o órgão máximo do judaísmo. E quando Paulo está diante do Sinédrio, o capítulo 23, ele começa assim:
E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Irmãos, quando Paulo está diante do conselho, a primeira coisa que Paulo faz, Paulo ele não se intimida. Paulo ele tinha uma consciência tranquila de que tudo que ele estava fazendo era algo da vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu quero começar hoje já no versículo 1, trazendo aqui uma palavra para você. Às vezes eu alterno já expliquei isso, é porque eu olho tanto por Face quanto por Instagram, e aí fica esse não é seu celular que está balançando, não. Eu quero começar já no versículo 1, falando a respeito disso. Quando Paulo é levado por uma acusação perante as autoridades eclesiásticas da sua época, perante as autoridades religiosas da sua época, o que me chama a atenção é que Paulo fixou nele os olhos. Paulo olhou nos olhos deles. Paulo os encarou. Paulo não teve medo. Paulo, ele tinha uma consciência tranquila de que ele estava no centro da vontade de Deus e que nenhuma daquela acusação contra ele, nenhuma daquela acusação tinha fundamento, porque ele conhecia o Senhor. Sabe, irmãos, por incrível que pareça, nem sempre isso é uma realidade. Às vezes, quando nós estamos diante de algumas acusações, a nossa consciência, ela nos acusa. Às vezes nós estamos sendo acusados, alvos de algumas questões, mas lá no fundo a gente sabe que aquilo tem uma razão para ser. Ou porque demos uma brecha, ou porque pecamos, ou porque nós cometemos uma falha que acabou gerando aquele mal. Paulo não. Paulo, quando é levado diante do sinédrio, ele olha nos olhos daquelas pessoas e diz: olha, eu tenho consciência do que eu fiz, do caminho que eu tenho andado, de tudo que eu tenho feito diante de Deus. Vocês podem me acusar do que quiser, vocês não vão me intimidar. Eu não sei você, irmão, mas uma coisa muito doída é quando eu e você, quando nós estamos errados, e a gente às vezes não tem coragem de admitir o erro, e aí a gente fica tentando se desculpar, tentando desconversar, tentando fugir, tentando fazer alianças para consertar os erros que nós fizemos. Paulo não. Paulo, ele encara o sinédrio. Paulo, ele está pronto para responder a qualquer coisa. Meu irmão, assim tem que ser a nossa vida. Quando nós estivermos diante de qualquer ameaça, quando estivermos diante de qualquer acusação, diante de qualquer adversidade, nós temos que poder olhar nos olhos das pessoas que estão nos acusando e poder dizer: olha, você pode me acusar do que quiser, mas eu sei que a minha consciência está tranquila. Eu sei que eu tenho feito a vontade de Deus. O duro, irmãos, é quando você às vezes não pode fazer isso. Ou quando faz, mente. Ou quando faz de forma hipócrita, para não trazer à tona os seus erros. Quantas vezes eu já cheguei perto de irmãos, de irmãs, para conversar a respeito de algumas situações que eu sabia que havia um erro, que havia um pecado, que havia um problema, e a pessoa diante de nós diz: não, está tudo bem. E tempos depois aquele pecado ele se manifesta. A pessoa, irmãos, ela não teve coragem de assumir o erro. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo está consciente, ele está tranquilo, ele sabe que está fazendo a vontade de Deus e que ele não precisa ter medo de nada. Mas quando ele começa a falar disso, quando ele começa a se defender, falar de Deus, quando ele começa ali a falar de Jesus, olha o versículo 2, o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca.
Irmãos, alguém foi lá e deu um soco na boca de Paulo. Alguém foi lá e deu um tapa, um soco na boca dele, com quem diz cala-te. Com quem diz fica quieto. Meu irmão, diante das suas lutas, o diabo quer que você se cale. Diante das suas adversidades, irmãos, o diabo quer que você se cale. Ele quer nos impedir de pregar a verdade, de falar a verdade. O diabo quer nos impedir de testemunhar o nome do Senhor. Muitas vezes ele vai nos ferir. Imagine você, irmãos, que o sacerdote mandou que dessem um soco na boca de Paulo. Mandou que dessem um murro na boca dele, para ele poder parar de falar do Senhor, de Jesus, do seu encontro, do seu testemunho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo quer te ferir para que você não fale mais do Senhor. O diabo quer te ferir para que você perca o ânimo, a fé. Isso é típico de Satanás. Ele quer nos ferir para que a gente se intimide, para que a gente tenha medo, para que a gente se cale. Irmãos, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. As feridas que o inimigo nos provoca não podem nos calar. E você vai ver isso aqui no estudo de hoje. Deus não queria. Deus não estava de acordo com que Paulo se calasse. Mas o inimigo quer te calar. O mundo quer te calar. O diabo quer te calar. As lutas querem te calar. Os problemas querem te calar. Mas nós não podemos nos calar. Paulo toma um soco na boca, um tapa, um murro, um soco, a Bíblia não diz o que é. E quando Paulo leva esse soco na boca, no capítulo 23 mesmo, no versículo 3, Paulo disse assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar conforme a lei, e conforme a lei me mandas ferir. Você deveria, sacerdote, me julgar conforme a lei manda. Você deveria me julgar com equidade. Você deveria me julgar de forma imparcial, fazendo o que a lei manda. Mas ao invés disso, sabe o que você faz? Você manda me ferir. Aí sabe o que ele disse para o sacerdote? Você é uma parede branqueada. Sabe o que significa parede branqueada, irmãos? A parede branqueada é quando se passa uma tinta, um cal, para esconder as suas imperfeições. Jesus Cristo disse que os fariseus, ou que muitos homens são como sepulcros caiados, branqueados, pintados, que por fora são uma coisa, mas por dentro outra. Por fora manifestam pureza, santidade, temor, compromisso, mas por dentro não tem nenhum compromisso com Deus e nem com a sua palavra. Quando o sacerdote manda agredir Paulo, quando ele diz: você está me ferindo, parede branqueada, pois Deus te ferirá. Ele está dizendo para ele: você é um hipócrita. Você posa de fariseu, de homem da lei, mas nem a lei você cumpre. Na verdade, irmãos, ele desafia o sacerdote. Na verdade, ele joga umas verdades na cara do sacerdote. Não é assim que um sacerdote se comporta. Não é assim que um homem de Deus se comporta. Manda ferir alguém, manda agredir alguém sem dar a ele o direito de defesa. Isso é típico dos hipócritas. Eles não querem que ninguém fale. Eles não querem que ninguém lhes conteste. Eles não suportam ser criticados, contestados. Isso é típico dos hipócritas, irmãos. Não gostam de ser acusados de nada. Isso é característica do hipócrita. Toda vez que você vai falar com alguém que é hipócrita, que é um sepulcro caiado, a primeira coisa que ele diz para você: quem é você para me julgar? Irmão, claro que ninguém tem o direito de ficar julgando ninguém. Mas muitas vezes o que nós julgamos não é a vida da pessoa, são as atitudes da pessoa. E era isso que Paulo estava dizendo. Você é um hipócrita, porque você deveria me julgar conforme a lei, mas você não me julga conforme a lei. Você diz que tem que obedecer à lei, mas você não obedece. Você diz que eu estou aqui perturbando a lei, mas você também está infringindo a lei. Sabe qual é o nível máximo do hipócrita? Aliás, eu vou falar disso.
Havia dois grupos naquele tempo, os saduceus e os fariseus. Cada um tinha uma vertente de pensamento. Eu já vou falar disso aqui já. Segura um pouquinho que eu vou te explicar por que isso acontecia. Aí alguém disse para Paulo assim, e os que estavam assentados disseram em línguas, disseram: como você pode injuriar o sumo sacerdote de Deus? Como é que você fala um negócio desse do sacerdote? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo aqui ele não está dizendo: eu não sabia que era o sumo sacerdote. Claro que Paulo conhecia o sumo sacerdote. É claro que Paulo sabia quem era o sumo sacerdote. Quando ele fala: eu não sabia que era o sumo sacerdote, o que ele está dizendo é o seguinte: não é essa atitude que se espera de um sumo sacerdote. Então, para mim, eu nem o reconheço como sumo sacerdote. Isso é típico, irmãos, dessas pessoas. Pessoas covardes, que se escondem atrás da religiosidade, se escondem atrás de um título, atrás de um cargo, atrás de um rótulo. A Bíblia diz que, Paulo disse: olha, se eu soubesse que ele era sumo sacerdote, eu não teria feito isso, porque está escrito: não falarás mal do sacerdote ou do príncipe do teu povo. Sabe, irmãos, mesmo sendo acusado injustamente, julgado injustamente, mesmo está passando por um momento difícil, Paulo diz uma coisa que nós temos que aprender: não falarás mal do príncipe do teu povo, não falarás mal de um sacerdote, não falarás mal de alguém que Deus ungiu. E sabe o que a gente mais vê no nosso meio? Crente que adora falar mal de outros crentes, crente que adora falar mal de pastor, crente que adora falar mal de igreja. Sabe por que a vida de muitas pessoas não vai para frente? Porque eles só sabem falar mal do reino de Deus, dos servos de Deus. Às vezes as pessoas chegam: pastor, sabe o que falaram do senhor? Eu falo: irmãos, não quero saber não. Eu prefiro não saber, porque eu sei quem eu sou e eu sei a vida que eu levo. Agora, quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, depois vai ter que se acertar com Deus. É por isso que muitas brechas vão sendo abertas. É por isso, irmãos, que muita coisa não acontece na nossa vida. É porque a gente não se posiciona. É porque a gente não deixa Deus agir na nossa vida. A gente está o tempo todo fazendo aquilo que não é para fazer. Paulo falou: está escrito: não falará mal do sacerdote, não dirás mal do príncipe do teu povo. Nós não podemos falar mal, irmãos, das pessoas que são de Deus. Não fale mal de um crente. Você pode estar falando mal de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Às vezes você está vendo um erro naquela vida, e às vezes o erro dele, sabe qual que é? É ser honesto, sincero e verdadeiro diante de Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, o seu discurso às vezes é muito duro. Irmão, pode falar mal, pode falar. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que pregar para você a palavra. Sabe o que estavam chamando Paulo? Chamando Paulo de perturbador, chamando Paulo de profanador do templo. Todo tipo de acusação sobre ele. Sabe quem era Paulo? Um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Mas o povo, malhando em cima. Cuidado, irmão, porque você pode ir na onda dos outros e você falar mal de pessoas que são servas de Deus, que Deus tem propósito na vida deles. Cuidado para a gente não se levantar contra a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia diz aqui que o versículo 6, e Paulo sabendo que uma parte dos saduceus, e Paulo sabendo que uma parte era dos saduceus e a outra de fariseus, clamou ao conselho. O que Paulo faz? Paulo sabia que o sinédrio, ele era composto, preste atenção para você aprender isso. O sinédrio, ele era composto por dois partidos. Eram como se fossem dois partidos políticos da época. Você tinha os fariseus e você tinha os saduceus. Na verdade, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Já os fariseus, eles não acreditavam, e a vida deles era o quê? Ensinar a palavra, mas não viver aquilo que a palavra falava. Então, quando Paulo
está pregando e falando sobre a ressurreição de Cristo, ele cria um problema dentro do sinédrio. Por quê? Porque Paulo não estava falando nada que os fariseus não acreditavam. Paulo foi inteligente demais. Paulo foi sábio demais. A Bíblia diz o quê? Que quando ele percebe que uma parte era de fariseus e a outra de saduceus, ele clama ao conselho dizendo aqui: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Estão me julgando porque eu acredito na ressurreição de Jesus? Estão me julgando porque eu acredito que Jesus ressuscitou? Sabe o que ele faz? Ele desmonta os fariseus, porque eles não tinham nenhuma outra acusação contra ele. Olha, irmãos, que sabedoria! Nós temos que pedir a Deus para que quando a gente for abrir a boca, a gente abra a boca com sabedoria, para a gente ter percepção, discernimento dos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Paulo, ele fala: irmãos, eu quero falar, eu estou sendo acusado, eu sou fariseu, sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à ressurreição dos mortos estou sendo julgado. Um fariseu não pode estar sendo julgado por causa da ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Vocês, fariseus, também creem na ressurreição. Paulo desarmou os fariseus. Eles agora não tinham razão para julgar Paulo. Eles não tinham mais razão para poder acusar Paulo. Olha como Deus é bom, irmãos. Olha como Deus dá sabedoria quando a gente está ligado com Deus e fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que no meio da tormenta Deus tem o seu escape. Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Independente da adversidade ou da luta que a gente passe, Deus tem uma saída, Deus tem uma resposta, Deus tem uma solução para nós. Aleluia! Olha só que lindo! E quando ele disse isso, no versículo 7 diz assim: e havendo dito isto, houve dissensão, discussão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Paulo conseguiu jogar dentro do sinédrio os fariseus, discutindo contra os saduceus a respeito da ressurreição, e pararam de acusar Paulo. Olha como é que Deus é fiel. Olha como que Deus é lindo. Olha como que Jesus é maravilhoso. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Aí criou-se uma grande contenda, diz a Bíblia aqui, olha. Originou-se um grande clamor no versículo 9. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Escribas e fariseus quebraram o pau. Fariseus e saduceus quebraram o pau. Aí os escribas se levantaram e falaram: peraí, gente, nós não achamos nenhum mal nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Pronto. Não tem acusação sobre ele. Eu não estou vendo mal nenhum para acusá-lo. Olha, esse texto para mim, irmãos, ele é importante, porque ele fala que nós temos que ter essa sabedoria. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo, aliás, um dos dons do Espírito, é palavra de sabedoria. Sabe o que é palavra de sabedoria, irmão? É no meio de um caos, você ter uma palavra que consegue trazer uma resposta para a tua vida. Tem gente, irmãos, que não tem sabedoria nenhuma. Tem gente muito inteligente, mas não tem sabedoria de nada. Na hora da prova, na hora da luta, na hora da adversidade, joga tudo fora, mas não tem uma palavra que venha trazer uma solução. Irmãos, Paulo deu uma palavra que arrebentou com o sinédrio. Paulo desmoronou o sinédrio. Paulo acabou com aquilo ali. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 10: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. O tribuno, quando viu, ele falou: rapaz, eles vão agredir Paulo aqui, eles vão acabar matando Paulo, eles vão despedaçar Paulo, tira Paulo dali e leva para a fortaleza.
prende Paulo na fortaleza. Agora Paulo está preso, dentro de uma fortaleza, trancado. E você imagina o que passa na cabeça de Paulo? Estou trancado, mais uma vez. Aí eu imagino, irmãos, e eu espero que você consiga raciocinar comigo. Eu imagino que na cabeça de Paulo bateu desânimo, bateu cansaço. Naquele momento, de novo, irmãos, um turbilhão começou a passar na cabeça de Paulo. Aquele turbilhão de coisas: será que eu saio? Será que aqui eu vou morrer? Será que este é o meu fim? Poxa vida, será que é isso mesmo que Jesus quer? Que eu continuo testemunhando, mas cada vez que eu testemunho, a prova aumenta, a perseguição aumenta. Eu imagino que naquele dia Paulo estava no limite. Eu imagino que Paulo naquele dia estava no limite, como talvez você esteja hoje, como talvez você se encontre hoje, pois naquele dia, dentro da fortaleza, trancado, a Bíblia diz que na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo. Sabe quem foi lá na cadeia fazer uma visita para Paulo? O Senhor. Sabe quem foi lá naquela fortaleza onde Paulo estava preso, trancado, desanimado? Deus. Deus foi lá. Ele não mandou anjo. Ele não mandou querubim, serafim, arcanjo. A Bíblia diz que o Senhor se apresentou a ele. Sabe, irmãos, é isso que me motiva. É isso que me fortalece e me sustenta na presença de Deus. Porque todas as vezes que nós estamos fracos, cansados, todas as vezes que nós estamos abatidos, que a gente não tem nem força mais para lutar, todas as vezes que parece que nós estamos chegando naquele limite da nossa vida, sabe, nesses dias Deus não manda profeta, nesses dias Deus não manda anjo, nesses dias Ele mesmo, o Senhor, é aquele que vem ao nosso encontro, é aquele que nos assiste, é aquele que vem para nos socorrer. Naquela noite seguinte, naquela fortaleza, eu imagino que Paulo estava extremamente desanimado. E eu imagino isso por causa das palavras do Senhor. Não que esteja escrito, e eu não posso afirmar o que não está escrito, mas por dedução. O Senhor se apresenta a ele e diz para ele assim: Paulo. Deus o chama pelo nome. Irmãos, Deus nos conhece. Quando Deus chega para ele e diz: Paulo, sabe o que Deus está dizendo? Eu te conheço, meu filho. Eu sei quem é você. Eu sei como é que você está. Foi eu que te chamei. Oh, Pai. Sabe, irmãos, quando Deus se apresentou para Paulo, lá no caminho de Damasco, Deus disse: Saulo, Saulo. Saulo passou a não ver, mas ele continuou ouvindo a voz de Deus. Você vai ali, você vai entrar em Damasco, você vai procurar a casa, você vai ficar lá, você vai esperar até que te diga o que você vai fazer. Paulo aprendeu a conhecer a voz do Senhor. Paulo aprendeu a ouvir a voz de Deus. Quando Paulo está trancado dentro daquela cadeia, o Senhor se apresenta para ele. E o Senhor o chama pelo nome. O Senhor estava dizendo: Paulo, para que Paulo não pensasse que era loucura, para que Paulo não pensasse que ele estava tendo um sonho. Mais uma vez o Senhor faz Paulo ouvir a sua voz. Me desculpe, irmãos. Mais uma vez o Senhor faz Paulo ouvir a sua voz. Paulo, sabe, aquela voz chamando Paulo, levou Paulo de volta lá atrás ao seu início, à sua conversão. Aquela voz chamando Paulo fez com que ele voltasse lá atrás
e se lembrasse de toda a sua jornada e como Deus sustentou ele em todas as prisões, em todas as lutas, em todos os açoites, em todas as pedradas que ele levou. Meu irmão, o Senhor chega e diz para ele naquela cadeia: Paulo, Paulo, sou eu, Paulo, teu Senhor. Tem bom ânimo. Paulo, não te desanime. Paulo, tenha ânimo. Paulo, sou eu. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu não te esqueci dentro dessa fortaleza, não. Eu não te esqueci nessa luta, não. Eu não te abandonei nessa luta, não. Não, Paulo, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui contigo. Eu estou aqui do teu lado. Se anime. Se anime, Paulo. Tenha ânimo. Não te deixe abater. Não te deixe abater, Paulo. Não deixe o desânimo entrar no teu coração. Não pense que vai acabar, porque não acabou. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida. Oh, meu Pai, isso aqui é fantástico. Quando nós estamos nos piores momentos, o Senhor é aquele que está conosco. É aquele que nos socorre. É aquele que nos assiste nas nossas fraquezas. Ele disse: tem ânimo, porque como de mim testemunhaste em Jerusalém, assim importa que também testemunhe em Roma. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou feliz porque você testemunhou de mim aqui. Eu estou feliz porque você não teve medo. Eu estou feliz porque você não foi covarde, Paulo. Eu estou feliz porque você não foi medroso, você não calou. Você testemunhou o meu nome, você enfrentou o que tivesse, você passou pelo que tivesse que passar, você enfrentou toda a adversidade. Eu estou feliz porque você tem suportado tudo. E eu vou te falar, Paulo, a história não acaba aqui não, porque daqui eu vou te levar para Jerusalém. Aliás, daqui eu vou te levar para Roma. Eu ainda tenho uma grande obra na tua vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A tua história não acabou. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso depois. Eu não sei quantas pessoas vão escutar depois essa palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a sua história não acabou. Deus é contigo. Deus é contigo para te abençoar. Deus é contigo para te dar vitória. Ele ainda tem um caminho. Ele ainda tem uma jornada. Ele ainda tem um propósito na tua vida. Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Ele te chama pelo nome. Aleluia. 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 Paulo, tenha bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, importa que também testifique em Roma. Vou te levar para Roma para você continuar falando de mim. As lutas vão continuar, as perseguições vão continuar, as batalhas vão continuar, as prisões vão continuar, os julgamentos vão continuar, as críticas vão continuar, mas não esqueça, eu te conheço pelo nome, eu estou contigo, Paulo. Ele está conosco, o Deus de Israel, o Deus de Paulo, o Deus que nos chamou, o Deus que está falando comigo hoje, o Deus que está falando com você hoje, o Deus que tem propósito na sua vida. Amém. Deus poupou a vida de Paulo, porque Deus tinha um grande propósito na vida dele. Irmãos, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Escreve o que eu estou te falando, tudo isso vai passar. Mas continue firme, testemunhando o nome do Senhor.
Continue cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare de falar de Jesus por causa da sua dor. Não pare de crer em Jesus por causa da sua adversidade. Não pare de confiar no Senhor. Continue firme, servindo e adorando ao Deus da tua vida. Versículo 12. Ah, Deus, segura. Versículo 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam, enquanto não matasse Paulo. Paulo tem um encontro avassalador com o Senhor de noite. Deus se manifesta e se revela de maneira poderosa. Deus fala pessoalmente com ele. Quando ele acorda de manhã, ele pensa, bom, agora as coisas melhoram, porque Deus falou que eu estou indo para Roma. Só que quando ele acorda, sabe o que acontece? 40 homens, 40, decidem orar e jejuar. 40 homens decidem que não vão comer nem beber nada. Nada vão provar, até matar Paulo. A nossa luta, irmão, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principado e potestade. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Chega de choro. Chega de choro. Vão conspirar, 40 homens, vão jejuar, vão armar emboscada, vão tramar. Mas Deus falou para ele, estou te levando para Roma. Meu irmão, ninguém pode impedir os planos de Deus. Oh, aleluia! Ninguém pode impedir os planos do Senhor. O inimigo pode tramar contra a minha vida. O inimigo pode tramar contra a tua vida. Satanás pode se levantar, pode fazer projetos. Satanás pode fazer propósito. O inferno, meu irmão, pode se levantar. Mas o que Deus prometeu, Deus é fiel e vai cumprir. Aleluia! Aleluia! 40 homens decidem que vão matar Paulo. 40 homens decidem consagrar, jejuar, não comer, se abster, para poder destruir a vida de Paulo. Pode levantar o inferno, meu irmão. Se Deus prometeu, Deus é contigo. Se Ele falou que para você ter ânimo, então tenha ânimo. A Bíblia diz aqui, versículo 15, agora pois, vós, como conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Qual era a conspiração? Vai mandar tirar ele da cadeia, o tribuno vai chamar ele para interrogar, no meio do caminho, os 40 homens matam Paulo. Alguém diria, plano perfeito. Existe uma regra no mundo jurídico, no mundo militar jurídico, que não existe crime perfeito. Irmãos, não existe plano perfeito. O único plano perfeito é o plano da salvação. O resto, Deus destrona todos. Todas as vezes que alguém tramou alguma coisa contra servos de Deus, o Senhor destronou. Sabe o que Deus faz? Olha como Deus é bom. O filho de uma irmã de Paulo, um sobrinho de Paulo, escutou essa conspiração. Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus coloca pessoas certas para poder nos trazer o socorro. Quando ele escutou essa conspiração, que eles iam matar Paulo, que eles estavam com essa desculpa de pedir o tribuno para trazer ele, para interrogar ele mais um pouquinho, o que ele faz? Ele conta para Paulo. Paulo manda chamar o centurião e avisa o centurião, fala, ó, avisa ao tribuno, porque eles estão querendo me matar. Eles estão armando uma cilada para poder me fazer mal. Aí a Bíblia diz que o tribuno faz o quê? O tribuno fica ao lado de Paulo. Já vou encerrar. O tribuno fica ao lado de Paulo. O tribuno decide ajudar Paulo. E o que é que faz? Olha o versículo 21. Mas tu não o creias,
porque mais de 40 homens dentre eles lhes andam armando ciladas, os quais se obrigam sob pena de maldição a não comerem nem beberem, até que o tenham morto, e já estão apercebidos esperando de ti promessa. Versículo 22, era o que eu queria. Então o tribuno despediu o mancebo, despediu o sobrinho de Paulo, mandando-lhe que a ninguém dissessem nada que lhe havia lhe contado. Chamou 2 centuriões e disse-lhes: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalos, 200 arqueiros, para irem até Cesareia. Aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Sabe o que aconteceu? Todo o projeto do inimigo caiu por terra. Porque Deus permitiu que a conversa chegasse até a autoridade, e a autoridade então resolve poupar a vida de Paulo, porque como Paulo era romano, se Paulo morresse ali, isso traria um problema sério para ele. Sabe por que Deus diz para você não temas? Sabe por que Deus diz para mim não temas? Porque Ele já está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de todas as coisas. Ele vai usar pessoas para falar, Ele vai usar situações, Ele vai enviar anjos, Ele vai enviar servos. Meu irmão, não importa o que Deus vai fazer, mas Deus cuida dos seus filhos. Deus está cuidando de Paulo. Deus estava preparando. Deus falou para ele: você vai para Roma, meu irmão, você vai pregar lá. Deixa eles armar, deixa fazer o que quiser, meu irmão. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, toma posse. Descansa nas promessas do Senhor. Como diz a canção que nós colocamos aqui, nada vai nos abalar, nada vai nos separar. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que saber, irmãos, que Deus vai usar situações que a gente nem imagina para poder nos trazer livramento, para poder nos enviar o socorro. Esse é o Deus que nós cremos. Tudo está nas suas mãos, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Oh, aleluia! Paulo manda preparar uma comitiva para levar ele para o governador. Algumas traduções diz presidente, outras diz governador. Aí a Bíblia diz que ele escreve uma carta. E a carta estava escrita assim, para a gente encerrar: Cláudio Lícias a Félix, potentíssimo governador ou presidente, saúde, desejando saúde, né? Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano. Olha como as pessoas são. O tribuno aqui, ele manda uma carta, manda Paulo e diz assim: olha, estou te enviando ele, eu o salvei, porque ele é romano, eu livrei ele da morte, eu estou te enviando ele para você cuidar dele. Eu? Não, irmão. Quem cuida de nós é Deus. Engana-se aqueles que acham que são os homens que cuidam dele. Meu irmão, quando você receber algo da parte de alguém, um livramento, quando Deus fizer alguma coisa através das pessoas, lembre-se, foi Deus quem fez e a glória é dele. Não era o tribuno que estava tirando Paulo dali. Quem estava tirando Paulo dali era Deus. Amém? Era Deus, não eram homens. Estou te enviando ele, para que você saiba que ele é romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, eu o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei. Eu levei ele até o sinédrio. Mas que nenhum crime havia nele, que ele pudesse ser digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, eu estou te enviando, mandando também aos acusadores que perante ti te digam o que tiverem perdão contra ele, passa bem. Ele diz: estou te mandando e o problema agora é seu. Se vira.
Estou te enviando aí. A bomba é sua agora. Agora é você que vai ter que resolver essa parada aí. E ele o recebe, irmãos. E tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, trouxeram de noite Antípatris. E no dia seguinte, deixando os cavalos irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao presidente, ao governador, e lhe apresentaram Paulo. E o governador ou presidente, lida a carta, perguntou de que província ele era. E sabendo que ele era da Cilícia, ouvir-te-ei, disse, quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Paulo de novo é preso. E amanhã nós temos Paulo perante o tribunal do governador Félix. Mais um julgamento, mais um questionamento, mais calúnias, mais intrigas, mais perturbações. Deixa eu encerrar minha live, irmãos. A live hoje não é longa, mas deixa eu dizer para você uma coisa. Não importa as acusações, lutas e adversidades. Primeiro, não se levante contra o reino de Deus. Não se levante contra homens e mulheres, porque você não sabe se são do Senhor ou não. Amanhã você pode falar de alguém e esse alguém está muito bem com Deus e você está atraindo uma maldição para a sua vida. Não fale. Principalmente se você souber que são pastores, líderes. Não fale mal de um ungido de Deus. Não fale mal, não fale mal. Não abra sua boca, não empreste a sua boca para Satanás. Se alguém está errado, fazendo alguma coisa errada, vamos deixar isso na mão de Deus. A gente às vezes fala de uma prática. E quando você fala de uma prática, você fala num todo, porque você tem que pregar. Mas eu particularmente não gosto que citem nomes. Isso não é bom. Segundo, quando você estiver nas suas lutas e adversidades, mas com a consciência tranquila, não tenha medo de olhar nos olhos de quem te acusa, porque Deus é contigo. Você precisa ter a sua consciência e o seu coração limpo, saber que você está fazendo a vontade do Senhor, saber que a sua vida está na mão de Deus. Confie em Deus. Quando você passar, eu não estou dizendo que você vai passar, mas se algum dia você passar por momentos difíceis, aliás, todos nós passamos, né? E esse é um momento difícil. Quando você passar por um momento difícil, quando você estiver enfraquecido, pensando em desistir, desanimar, quando você estiver abatido, lembre-se dessa palavra. O Senhor te chama pelo nome. Ele se apresenta diante de você dizendo, estou aqui. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te fortalece. Tenha ânimo. Irmãos, que nessa noite o Senhor te dê ânimo. Que nessa noite o Senhor te cubra de ânimo, de renovo. Está acabando o estudo. Faltam mais 5 dias. Não desista não. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, toma, meu Pai, a vida do meu irmão, a vida desta minha irmã nas tuas mãos. Pai, nós sabemos que Paulo tinha uma consciência tranquila, porque o Senhor mesmo se apresentou a ele depois e disse, assim como você foi fiel aqui em Jerusalém, eu preciso de você também em Roma. O Senhor se agradou, Pai, de ver a firmeza de Paulo, a convicção de Paulo, a forma como Paulo, Senhor, jamais pensou em desistir e desanimar. Claro que Paulo teve momentos difíceis. Neste momento, quando ele estava na fortaleza, eu acho que esse foi um desses dias. Porque nesse dia, Pai, o Senhor não mandou anjo, o Senhor não mandou o anjo abrir as portas como fez com Pedro. O Senhor não enviou anjos, Pai, para fazer um terremoto e fazer com que os alicerces da prisão fossem abalados, para que as cadeias caíssem, não. Nesse dia, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor se apresentou a ele e o chamou pelo nome,
para que ele se lembrasse do encontro que ele teve com o Senhor. Senhor, o crente precisa conhecer a tua voz. É a tua voz quem nos encoraja. É a tua voz que nos dá a certeza e a convicção de que nós não estamos sozinhos, mas estamos com o Senhor. Que nessa noite, Pai, assim como o Senhor encorajou, assim como o Senhor fez com que Paulo se renovasse, se fortalecesse para seguir o seu propósito, assim também traga ânimo, traga renovo, traga, Pai, força ao coração de todos nós, porque nós cremos que o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe, porque tudo isso vai passar e nós continuaremos firmes, falando do teu amor, pregando a tua palavra, para que através de nossas vidas o teu nome possa ser glorificado. Senhor, muito obrigado. Continue nos abençoando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te abençoar de uma maneira especial, que você continue firme, crendo nas promessas do Senhor. Não se abale, Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Aleluia!